Beleza. Então aqui, ó, agora a gente vai começar a aula, né, que é referente à segunda semana do PET, tá? Do PET 1, né, do PET volume 1. Então, é a Era Vargas, tá? Aula de história, né, revisão do primeiro ano, né? Vocês estão revendo aí o que vocês estudaram lá no nono ano, tá? Do PET 1, a segunda semana. Então, a Era Vargas. A Era Vargas ela vai de 1930 a 1945. Então, vão ser 15 anos de governo de Getúlio Vargas, tá? Então, durante esses 15 anos aí, o Brasil vai ser governado por Getúlio Vargas. A gente tem que observar, né, e nós vamos ver isso aí no decorrer da matéria, né, no decorrer da aula, que Vargas, em momento algum, durante esses 15 anos, ele foi eleito diretamente como presidente do Brasil. Tá? Ele vai voltar depois, né, na década de 50, no início da década de 50, eleito. Mas nesses 15 anos aí que ele governa o Brasil, né, nessa chamada Era Vargas, que nós vamos estudar, ele não vai ser eleito como presidente do Brasil. Todas as vezes, ou vai ser através da Revolução de 30, ou através aí do chamado golpe, né, quando ele assume o Estado Novo. Então, para a gente poder entender bem como que Getúlio Vargas chegou ao poder, a gente precisa estudar e conhecer um pouquinho do que foi a Revolução de 1930. Tá? Então, o que ocorreu? Qual foi o contexto, né, da política brasileira que vai ocorrer essa revolução? Por que ela vai ocorrer? Quem vai participar dessa revolução? Então, dentro daquela política que existia, que nós estudamos, né, da política do café com leite, sempre o presidente que estava no poder indicava um outro nome para concorrer às eleições. E esse nome, eventualmente, ganhava as eleições, porque era através daquela política que nós estudamos, né, da troca de favor, do coronel, da política dos governadores. Porém, Washington Luiz era paulista e, como de costume, deveria indicar um mineiro para concorrer nas próximas eleições. Porém, ele vai romper com essa política do café com leite e vai indicar outro paulista, tá? Ele vai indicar Júlio Prestes para candidato. E isso vai fazer com que os mineiros tirem o apoio do governo federal. Então, Minas Gerais vai sair daquela política, né, de revezamento de poder e vai passar para o lado da oposição. Vai passar a ser contrário a Júlio Prestes, que havia sido indicado por Washington Luiz. Então, Minas Gerais sai dessa política e vai para a oposição e se junta à Aliança Liberal. Essa Aliança Liberal questionava essa política, né, e lançou Getúlio Vargas e João Pessoa para candidatos a presidente e vice-presidente. Então, a Aliança Liberal lança Getúlio Vargas para concorrer contra Júlio Prestes nas eleições, com o apoio de vários estados e principalmente de Minas Gerais, né, que havia deixado, né, de apoiar a política que vigorava na época. Então, Júlio, mesmo assim, né, mesmo Minas saindo dessa política, o Júlio Prestes vai vencer as eleições. Tá? Então, Getúlio Vargas ele é derrotado nas eleições e Júlio Prestes vence as eleições. Mas nesse período da política, né, da eleição até a posse de Júlio Prestes, vai ocorrer o assassinato de João Pessoa. João Pessoa era o vice aqui na chapa com Getúlio Vargas. João Pessoa é assassinado, né, lá na Paraíba, né, onde ele já era um político, né, e vivia com disputas políticas na região da Paraíba, na região, né, de João Pessoa, né, hoje a cidade chama João Pessoa em homenagem a ele,
a capital, né, da Paraíba. Então, João Pessoa é assassinado, não por motivos de políticas nacionais, mas sim por rivalidades que existiam lá na região. Mas isso vai causar uma comoção nacional. E essa comoção nacional, né, principalmente liderada pelo estado, né, do Rio Grande do Sul, pela Paraíba, por Minas Gerais, vai estourar uma revolução, que é a revolução que nós chamamos de 1930. Tá? Então, Getúlio Vargas perde as eleições, porém, João Pessoa, entre a posse de Júlio Prestes, né, entre a eleição e a posse de Júlio Prestes, acontece a Revolução de 1930. O Washington Luiz, para evitar, né, na tentativa de evitar um derramamento de sangue, uma revolta maior na população brasileira, né, porque a Aliança Liberal usava do argumento de que Getúlio Vargas havia perdido as eleições porque houve muitas fraudes, né, houve compra de votos, favores. Então, o Washington Luiz vai entregar o poder, né, vai entregar o governo antes mesmo do Júlio Prestes assumir. É entregue para uma comissão e essa comissão, logo em seguida, entrega o governo do Brasil a Vargas. Então, Vargas vai chegar ao poder através de uma revolução, a chamada Revolução de 1930, e não através de sua eleição para presidente. Tá? Esse governo de Vargas, de 1930 a 1945, ele é dividido em 3 governos, em 3 fases distintas. Tá? Tem o primeiro período, o governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Tem o governo constitucional, que vai de 34 a 37, após a Constituição de 1934, e tem o Estado Novo, que é o período em que Getúlio Vargas vai se tornar um ditador. Tá? Vai ser de 1937 a 1945. Esse governo provisório, durante o governo provisório, Getúlio Vargas vai centralizar o poder em suas mãos. Tá? O tempo todo, Getúlio Vargas busca um fortalecimento do poder executivo, né, contra os outros poderes. Então, ele vai tornar o Estado brasileiro um Estado intervencionista, um Estado que intervém, né, um governo que intervém nas políticas dos outros estados. Ele vai tornar o poder executivo um poder centralizado, um poder, né, em que ele vai começar a decidir tudo. Então, desde esse princípio do governo de Vargas, a gente percebe que ele vai buscando, aos poucos, né, o poder ditatorial. Vargas, ele tenta conseguir centralizar o poder em suas mãos. Ele vai tirar o poder das oligarquias, né, aquele grupo de pessoas que governavam o Brasil, né, principalmente os cafeicultores. Ele vai tirar o poder dessa oligarquia, né, de oligarquias regionais, né, dos coronéis. Então, aos poucos, ele vai tirando esse poder. Getúlio Vargas, ele vai fechar o Congresso, né, fechar o Congresso Nacional, não existir mais aquele poder legislativo. Ele vai intervir em estados, como, por exemplo, São Paulo, né, que mantinha uma oposição a Vargas. Ele vai trocar o governador, né, ele vai destituir todos os governadores e trocar os governadores por interventores que fossem aliados a Vargas. E, inclusive, essa troca de interventores vai causar a Revolução de 1932, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Ele vai acabar com a liberdade sindical. Lembra que a gente falava a respeito do movimento operário, em que os trabalhadores urbanos, né, começaram a ter uma maior consciência dos seus direitos? Então, Vargas vai acabar com fechar aquele
esse tipo de sindicato, né, acabar com a liberdade sindical e vai criar os chamados sindicatos pelegos. O que são sindicatos pelegos? São aqueles sindicatos que são aliados ao governo, né? Então, são aqueles sindicatos que obedecem às regras do governo e não defendem tanto o lado do trabalhador, né? Defende mais os interesses do governo, dos patrões. Getúlio Vargas vai criar o MEC, tá? Ministério da Educação e Cultura. Com a criação do MEC, ele vai criar também o ensino primário obrigatório. Hoje em dia nós temos o ensino médio, o ensino fundamental, fundamental 2, anos finais aí, que é obrigatório, né? O Estado é obrigado a fornecer esse ensino. Então, Getúlio Vargas, ele cria o ensino primário obrigatório. Com isso, ele vai começar uma alfabetização, né, da população brasileira, mas dentro dessa ideia de alfabetização, ele tem a ideia de doutrinação, né, fazer com que as pessoas passam a ver Getúlio Vargas como um grande líder, né, passam a admirar Getúlio Vargas. Então, ao mesmo tempo da alfabetização, existia uma doutrinação das pessoas. Getúlio Vargas vai investir, né, em indústria, em infraestrutura, vai gerar empregos, né, não é à toa que ele é conhecido como o pai dos pobres, né, o pai dos trabalhadores. Getúlio Vargas vai criar indústrias, principalmente no setor de base, né, minério, principalmente. Depois, num outro governo que vai ocorrer em 1951, ele vai criar a Petrobras. Então, Getúlio Vargas vai investir em indústrias e vai gerar emprego. Tá? Como eu havia falado, durante esse período, né, do governo provisório, vai ocorrer a Revolução de 1932, que foi uma revolução de São Paulo contra o Brasil. São Paulo até imaginou na possibilidade de se criar um novo país. Por que São Paulo se revoltou contra Getúlio Vargas, né, contra o Brasil? São Paulo estava excluído da política nacional. Né? Quando Washington Luiz deixa o governo, Getúlio Vargas assume um outro grupo, não mais aquele grupo, né, aquelas oligarquias, né, e São Paulo ficou excluído dessa política. E São Paulo, como sendo o estado, né, mais rico da nação, já naquele período, né, se destacava, né, nas plantações de café, no Oeste Paulista. Então, os paulistas se viam no direito de também participar do governo. São Paulo também não ficou satisfeito, né, os paulistas não ficaram satisfeitos com o interventor escolhido por Getúlio Vargas para administrar o Estado. Era um interventor que não era de São Paulo. Então, São Paulo questionava esse interventor. São Paulo também pedia uma nova Constituição. Getúlio Vargas havia prometido criar uma nova Constituição para o Brasil. E até então, até 1932, ele ainda não tinha manifestado nessa direção, né, de criar uma nova Constituição para o país. Ao final da Revolução, o Vargas sai vitorioso, né, porém indica outro interventor para São Paulo e começa a planejar uma nova Constituição para o Brasil. O governo, então, constitucional. Cria-se uma nova Constituição, né, em 1934. Getúlio Vargas ele vai ser escolhido presidente, né, a eleição vai ser indireta, não vai ser direta, não vai ser a população que vai votar, são os próprios constituintes que escolhem Getúlio Vargas para fazer, né, para continuar o governo no Brasil. Nessa Constituição, o Brasil continua, né, mantém e fortalece o federalismo. O voto passa a ser universal e secreto. Antes o voto não era secreto, né?
e as mulheres passam a poder votar também. Tá? Então, na Constituição de 1934, esses aí são os principais itens, né, que nós podemos citar. Durante esse período constitucional, né, existe aí a criação dos direitos trabalhistas, né, os trabalhadores são contemplados com seus direitos, existe a criação, né, de leis que defendem os trabalhadores. Porém, esses direitos, eles não se manifestam como liberdade. Os trabalhadores conseguem alcançar alguns direitos, mas sem liberdade, né? Ainda continua aquele sindicato pelego, os trabalhadores pouco se podiam manifestar em relação a mais vantagens, a mais direitos. Getúlio Vargas também, ele vai saber utilizar muito bem os meios de comunicação. É nessa época de Getúlio Vargas que vai haver uma expansão no uso do rádio no Brasil. Então, as pessoas, né, que queriam ter alguma informação, elas tinham que ouvir rádio, né? Existia apenas rádio, jornal e revista, não existia televisão ainda no Brasil. Então, esses meios de comunicação eram utilizados por Vargas para doutrinar a população, né? Para criar um grupo de pessoas que admirassem, que venerassem Getúlio Vargas. Tá? Tanto que Getúlio Vargas foi um presidente muito querido até hoje, né? Getúlio Vargas é considerado um dos melhores presidentes que o Brasil teve. Ele teve bons momentos, poucos momentos aí democráticos, e também teve momentos em que ele era um ditador. Porém, Getúlio Vargas criou muitas empresas, Getúlio Vargas criou leis, né, que dava direito a muitos trabalhadores. Então, Vargas, ele é considerado um presidente, né, um dos melhores presidentes que o Brasil teve por algumas pessoas. Durante esse período, né, do governo, Getúlio Vargas sofreu também muita oposição. Foram criados grupos, né, de defesa de Vargas, grupos contrários a Vargas. Tá? Os dois principais grupos foram esses, a AIB, Ação Integralista Brasileira, que tinha os ideais fascistas, né, de direita, liderados por Plínio Salgado, né? Então eles defendiam uma política de direita, uma política fascista, né, de extrema direita. Por quê? Porque é nesse mesmo período que Mussolini lá na Itália, que Hitler lá na Alemanha, então existia essa influência, né, da Europa no Brasil. Então vão surgir grupos fascistas no Brasil. Tá? O grupo fascista principal, liderado por Plínio Salgado, era a AIB, Ação Integralista Brasileira. Do outro lado estava a Aliança Nacional Libertadora, que era de esquerda comunista, né? Influenciada lá pela União Soviética, né? Pela Revolução Russa, que ocorreu anos atrás. Então, a Ação Nacional Libertadora, ela era contrária a Vargas, né? E tinha como principal líder o Carlos Prestes, que nada tem a ver com Júlio Prestes, tá? Não tem nada a ver com outro aí, não. O Carlos Prestes era comunista, era de esquerda, era um tenente que havia ajudado Getúlio Vargas a chegar ao governo, né? Os tenentes, no período da Primeira República, fizeram várias revoltas no Brasil. Uma das revoltas que Getúlio Vargas teve que enfrentar foi a chamada Intentona Comunista de 1935. Essa intentona comunista tentava um golpe, né, tirar Vargas do poder, e Vargas, vendo a possibilidade, usou essa tentativa de golpe, né, da intentona comunista a seu favor, usando
a ameaça comunista, né, que o Brasil estava sob a ameaça de ser implantado o comunismo. Então Vargas, com esse discurso de ameaça comunista, vai se fortalecer, né? E cada vez mais ele vai tendo o poder em suas mãos. Reparem bem que toda vez que tem um golpe no Brasil, existe esse discurso de ameaça comunista, né? Tivemos isso em 1964, o Brasil vai virar um comunismo, então os militares vão tomar o poder, o Brasil, se determinada pessoa ganhar a eleição, o Brasil vai se tornar comunista, vai se tornar uma Venezuela. Então existem sempre esses discursos, né, contrário ao comunismo, mas em nenhum momento no Brasil houve comunismo, em nenhum momento do Brasil ninguém implantou o comunismo. O Estado Novo, então, usando, né, do seu poder, né, do fortalecimento do seu poder, dessa ameaça da comunista, Getúlio Vargas vai implantar a chamada Lei de Segurança Nacional. Tá? Então, o que essa Lei de Segurança Nacional permitia a Vargas? Censura. Ele podia censurar o que ele quisesse. Ele caçou partidos de oposição, né? Então determinados partidos que eram contrários a Getúlio Vargas foram caçados, né? O caçado aí está escrito errado, né? Seria com 2 S's. Então, caçava, né, caça a partidos de oposição, fechamento de sindicatos, fechou aqueles sindicatos que existiam, prendeu opositores e fechou a ANL, né, que fazia oposição ao seu governo. Tá? Inventou, né, um plano Cohen, uma fake news que Vargas inventou, que existia no Brasil um plano Cohen. Esse plano Cohen visava introduzir no Brasil o comunismo. Então ele inventa esse plano e com o poder na mão, com essa invenção do plano Cohen, Getúlio Vargas vai assumir o governo do Brasil. Não vai haver eleições, pela Constituição de 34, deveriam haver eleições, não ocorrem as eleições e Vargas então assume o poder ditatorial. Nesse período do Estado Novo, Vargas passa a ser um governante, um ditador. Proíbe partidos políticos, não pode existir partidos políticos, cria uma nova Constituição brasileira baseada na Constituição polonesa, por isso é chamada de Constituição polaca, essa Constituição de extrema-direita. Então, se nós observarmos o governo de Vargas, principalmente a partir de 1937, nós vamos ver que Vargas tem uma tendência, né, a apoiar, a acreditar em ideias que estavam tendo lá na Europa, né, as ideias fascistas, né, de Mussolini, as ideias nazistas de Hitler. Então, Vargas aproxima-se dessas ideias. Ele cria o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, para fazer a propaganda do governo, né, para levar a imagem boa de Getúlio Vargas para a população. Esse DIP é utilizado para censurar jornais, censurar revistas, censurar a cultura, tá, no Brasil. Cria-se, né, através do DIP, a chamada Hora do Brasil, que era aquela hora em que Getúlio Vargas falava para os seus eleitores, falava para a população brasileira, e as pessoas paravam, né, para poder ouvir Getúlio Vargas. Getúlio Vargas também cria a chamada polícia política para perseguir seus opositores. Então, Getúlio Vargas, ele cria uma polícia, né, nos mesmos moldes lá do Hitler, do fascismo, do nazismo. Ele vai criar uma polícia que vai perseguir aquelas pessoas que se opõem ao seu governo. Então, nós vimos aí que o Estado Novo foi aquele período em que Vargas
se torna um ditador. Ao mesmo tempo que isso ocorria no Brasil, lá na Europa ocorria a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945. Getúlio Vargas, ele tem a tendência, né, as ideias, o comportamento ditador, como Hitler, como Mussolini. Porém, por pressão dos Estados Unidos e de outros países, né, da Europa, ele vai lutar ao lado dos aliados. Ele vai lutar contra o Hitler, contra o Mussolini. Tá? E nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial foi vencida pelos aliados, né? Então, essas democracias que venceram a guerra vão começar também a pressionar Getúlio Vargas. A população brasileira vai pressionar Getúlio Vargas. Alguns outros países vão pressionar Vargas, porque o comportamento de Vargas dentro do Brasil era um comportamento de ditador, mas lutou ao lado das democracias. Ficava uma situação incoerente. E essa pressão vai acabar fazendo com que Vargas renuncie ao governo. Vão haver eleições, né? E depois Vargas vai voltar aí ao governo do Brasil eleito diretamente. Assim nós terminamos, né, a aula, tá? É uma revisão desse período, né, a Era Vargas.